Eu confesso que eu fico todo bobo. Sempre peço para os meus alunos baixarem as provas do vestibular e ficarem, né, se esforçando desde o começo do ano sobre elas e trazê-las para assistência. E isso tem acontecido, já não é a primeira vez, estou muito feliz. O aluno trouxe uma questão, uma bela questão da UFSC aqui pra gente, prova amarela 2011, questão 29. Mesmo que não seja a prova da tua cor, só de tu olhar para a figura tu vai reconhecer que é aquela que tu quer. Considere o circuito abaixo. Então tu vê, tem resistor, 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 tem outros dois elementos aqui, uma região com voltagem, outra com resistência. Região com voltagem, outra com resistência. Olha, ou são geradores ou são receptores esses carinhas aqui. E cuidado, ele foi sacana. Ele colocou 15 volts aqui fora. Pode dar a sensação de 15 volts é daqui até aqui, né? Mas não, é só ali que tem 15 volts. Esse 5 volts é dali. Isso aqui ou é força eletromotriz ou contra-eletromotriz. Isso aqui também, força eletromotriz ou contra-eletromotriz. E isso é resistência interna para os dois, certo? No nosso curso nós só vimos até agora geradores, mas mesmo percebendo que vai ter receptor ali, dá para usar o nonsense e matar a charada. Por isso que eu já estou usando essa questão até como uma introdução. As falhas corretas. A corrente no circuito é 2 A. Poxa, para saber se a corrente no circuito é 2 A, eu posso ignorar o fato de eu ter estudado geradores, receptores, eu posso me apegar à fórmula sagrada dos circuitos elétricos, V igual a R vezes I. Porque pensa bem, ó, esses 15 volts, se esse aqui é mais, esse aqui é menos, se esse aqui é mais, esse aqui é menos, se nós fôssemos pensar na corrente elétrica, o pessoal achava que era partícula positiva, lembra? Vou botar uma bolinha positiva em cima e outra embaixo ali. Os opostos, os iguais, por esse cara aqui a corrente ia assim, ó, ia repelir o positivo e ia atrair o negativo, ia ser assim, né? Esse cara está querendo empurrar a corrente assim. Esse cara quer empurrar a corrente no sentido oposto. Então, esses 15 volts estão sendo contribuídos ou atrapalhados por esses 5 volts? É, né? Um empurra para um lado, outro empurra para o outro. Quem é que ganha? O de 15 volts. Qual é a voltagem que sobra, então? Isso, é intuitivo. E tu concorda que a corrente tem que passar por um desses elementos, obrigatoriamente tem que passar por todos os outros, não tem escapatória, né? Então todos os resistores estão em série. Então eu vou somar todos eles e vou achar o I só com bom senso, sem a teoria toda completa ainda. Então 3, 7, 8, 9, 10. Parece piada. 10 igual a 10 vezes I, está multiplicando, passa 10 dividido por 10 igual a I igual a 1 A. Ele estava sugerindo que era 2, não é? Sabe por quê? Porque ele queria que as pessoas somassem 15 mais 5, 20 volts. Beleza? Mas não, um empurra a corrente para um lado, outro empurra a corrente para o outro. O grande vence. Agora eu já sei que isso é um gerador e isso é um receptor. Isso pode ser, por exemplo, uma fonte de tensão de 15 volts na tomada. Isso aqui é uma bateria de 15 volts carregando. Certo? Agora eu já sei que já que esse aqui manda na parada, ele gasta energia no sistema, gerador. E esse aproveita a energia do sistema, recebe, receptor. Ótimo. 01 ficou falsa. O que dizia 02? O potencial elétrico do ponto D é menor que o do ponto C. O potencial elétrico do ponto D é menor, é isso? Que o potencial elétrico do ponto C. Essa aqui realmente também não daria para a gente ter resolvido, porque a gente não analisou exatamente o que é esse potencial elétrico. Em eletrostática a gente vai ver isso com mais carinho. Mas nós podemos entender potencial elétrico mais ou menos como energia potencial. Se eu solto um corpo e ele sai da minha mão e vem aqui para baixo, eu posso dizer que essa região tinha mais energia potencial do que essa. As partículas estão vindo daqui para cá, não é? É como se elas estivessem caindo. Elas estão vindo da região de maior potencial para a região de menor potencial. Elas estão descendo uma ladeira. Então a gente pode imaginar que na natureza, quando ocorre o movimento espontâneo, este objeto sempre vai da região de maior energia para a região de menor energia. Essa corrente elétrica é nesse sentido, certo? Então eu digo que VD é maior que VC. E ele disse o contrário, né? Certo? Então sempre que há corrente elétrica, estou falando do sentido convencional, fingindo que são partículas positivas, certo? A corrente elétrica ela sempre flui da região de maior potencial para a região de menor potencial.
Professor, mas é aqui ela está desobedecendo? Não, é que essa aqui é que está gerando potencial, né? Concorda comigo? Então essa região tem maior potencial que aquele, por isso que fluiu. Essa região tem maior potencial que esse, por isso que fluiu. Essa região é menor potencial que esse, por isso está fluindo aqui. Aqui tem o menor potencial. Aí a bateria é que pega essas partículas e acrescenta um potencial nelas para elas continuarem a fazer o caminho, né? Então, já que a corrente flui DD para C, VD maior que VC. Por isso, ele falou que era isso mesmo ou era o contrário? Ponto D é menor que ponto C. VD menor que ponto C. Então é errado, falso. Né? Porque a gente acabou de descobrir que tem que ser isso que está ocorrendo. Corrente é que determina onde os potenciais são maiores. Isso vai ficar mais claro, tá, quando a gente começar a falar de eletrostática, mostrar qual é a fórmula do potencial, o que é potencial elétrico. Porque por enquanto a gente só aceita, né? 220 volts. Eu até falei que volts é joules por coulomb, né? Citei isso, mas a gente ainda não tem como saber disso. Em outros cursos a gente primeiro vê eletrostática. E agora que eu estou entrando em eletrodinâmica em alguns cursos, aqui é o contrário, né? A gente vai finalizar a eletrostática, eletrodinâmica e vai começar a eletrostática. Aí nós vamos começar a compreender algumas coisas um pouco melhor, depois que a gente avançar um pouquinho mais. O que dizia 04? É o potencial fornecido por circuito externo pela fonte de 15 volts é de 14 volts. A diferença de potencial, será que não? Deixa eu dar uma olhadinha. A potência fornecida ao circuito externo pela fonte de 15 volts é 14 watts. Ótimo. Ele quer saber qual é a potência que está sendo fornecida, né? Cuidado, aqui nós temos 3 tipos de potência. A potência gerada, a potência dissipada e a potência fornecida, que é nos extremos, nos polos, lembra? Para eu poder calcular uma potência, a gente faz assim, ó, V vezes I. O I eu já descobri, né? O I do circuito todo é o mesmo, é 1. Só que eu tenho que descobrir Só que essa voltagem é da força eletromotriz. Eu preciso descobrir a voltagem dos polos. E agora eu vou usar a equação do gerador. Não é obrigatório, mas é porque fica elegante usar a equação do gerador. Equação do gerador, V igual a E menos R vezes I. Onde o V é a força contra... Desculpa, V é a voltagem dos polos, E a força eletromotriz, R resistência interna e I é a corrente. Não é isso? Então vamos ver, força eletromotriz. É o 15 volts, que eu achei muito sacana ele ter colocado ali fora, não precisava disso. Menos o R, 1 ohm. E a corrente, 1. V igual 15, 1 vezes 1 dá 1. 15 menos 1, 14 volts. Mas já que potência é V vezes I, e como o I é 1, aí realmente vai dar 14 watts, que é a potência. Beleza? Senhor, pô, mas eu não gostei de usar essa fórmula do gerador, não gosto dela. Não precisava. Qual é a queda de tensão aqui, não é R vezes I? É, né? R é 1, I é 1. 1 vezes 1? 1. Se está gerando 15 volts, se está perdendo 1 volt, quanto é que é a geração total? Né? O que está entregando efetivamente? É o 14, né? Gera 15, perde 1, 14 volts. Se eu sei o V que é 14 e sei o I, multiplica 14 watts. Verdade. 0,8, vamos ver o que dizia 0,8. A potência dissipada no resistor de 4 ohms é 16 watts. 4, ali. Esse cara aqui, 4 ohms. Olha, eu posso usar sempre a fórmula original, V vezes I. Só que eu já sei a voltagem dele? Ainda não, né? Eu só sei o I, que é 1. Como é que se calcula a voltagem em um resistor? Parabéns. V igual a R vezes I. O R do cara. 4. O I criou a travessa. 1. 4 vezes 1. 4 volts. Se eu pego 4 volts e multiplico por 1 ampere, dá uma potência de 4 watts. Ele disse que era quanto? 16. Não pode. Falso. Tem item 16? Item 16, o que dizia? A diferença de potencial entre o ponto A e B é VB menos VA é 6 volts. A e B, esse aqui é o ponto B, confere pra mim. É, né? Tinha que ser mesmo, isso aí. Então aquele ali é o ponto B. Ele quer saber a diferença de potencial de B para A, é isso? Acho
que é, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B, só que ele pediu para fazer VB menos VA, certo? A diferença de potencial entre o ponto A e B, só que aí ele pediu VB menos VA, que é mais elegante escrever assim, ó, VBA, certo? VB menos VA, mais elegante escrever VBA, já é uma convenção. É na ordem mesmo de se subtrair, VB menos VA. Olha só, esses 5 volts era dali, não era? Só que esses 5 volts não era o cara gerando 5 volts, era perdendo 5 volts aqui, né? Porque seria ganhar 5 volts nesse sentido. Então aqui já tem uma perda de 5 volts. E aqui vai perder mais quanto será? Já que a resistência é 1 e a corrente é 1, V é igual a R vezes I, não é isso? 1 vezes 1, 1. Aqui está perdendo 5 volts, mais 1 ao todo dá 6. Então tu vê, sem fazer conta intuitivamente, 6 volts. Por que eu estou fazendo intuitivamente? Porque nós não vimos ainda a equação do receptor. Nós veremos que a equação do receptor ela é muito parecida com a do gerador, ó. Só que em vez de V igual a E menos R vezes I, é E' mais R vezes I. Se essa aqui era chamada força eletromotriz, essa aqui fica sendo chamada de força contra-eletromotriz. Se essa aqui gerava e essa consumia, e por isso eu subtraía, essa vai consumir e vai consumir, por isso eu somo. Voltagem de B para A, já que é um receptor, força contra-eletromotriz, 5. Resistência interna, 1. Corrente que percorre o cara, 1. 1 vezes 1 é 1, 6 mais 1, 5 mais 1, 6. Usando a equação. Como nós não tivemos essa matéria, usei só o consenso. Certo? E o que é delicado? Delicado é que esses 5 volts, a tendência do cara que não viu o receptor é somar. Mas como ele está apontando no sentido oposto do gerador, é subtrair. Certo? Show de bola. Então, ele falou que era 6 mesmo? Então, verdadeiro. 16, 20. Ótima questão essa aí. E é uma questão ainda relativamente leve, né? Então, como a gente está iniciando nossos estudos de geradores, iniciamos recentemente e vamos iniciar o de receptores, foi uma ótima questão introdutória, para a gente ver que receptor e gerador vai ser tudo muito parecido na hora de raciocinar.